O vídeo de hoje foi enviado por uma inscrita do canal. Não esqueça de enviar suas histórias, assistir até a revelação final, curtir e se inscrever. No primeiro comentário fixado temos o link da nossa lojinha beneficente, com produtos incríveis. Muitas pessoas dependem dos nossos canais. Agora, vamos para a história de hoje. Era uma manhã fria de inverno em 1954, quando os sinos da prisão de San Quentin ecoaram pelos corredores úmidos e sombrios. O som metálico se misturava aos passos pesados dos guardas, criando uma sinfonia melancólica que anunciava o fim inevitável. Mas o que aconteceu naquele dia desafiou todas as expectativas humanas e deixou testemunhas atonitas diante de um fenômeno que mudaria para sempre a forma como vemos a intercessão divina. Johnny Martinez tinha apenas 28 anos quando foi condenado à morte. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes com a vivacidade da juventude, agora carregavam o peso de uma existência marcada por escolhas terríveis. Nascido em uma família católica humilde no interior da Califórnia, Johnny havia perdido o rumo ainda adolescente, envolvendo-se com más companhias que o conduziram por um caminho sem volta. A história de Johnny não era diferente de tantos outros jovens que cresceram nas ruas difíceis da América dos anos 40. Filho de imigrantes mexicanos, Maria e José Martinez, ele havia conhecido a pobreza desde cedo. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável, rezava o rosário todas as noites, sussurrando orações para Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo proteção para seus filhos. As pequenas mãos calejadas de Maria seguravam as contas do rosário com a devoção de quem sabe que a oração é o último recurso dos desamparados. Mas Johnny havia escolhido outro caminho. Aos 16 anos, abandonou a escola e se juntou a uma gangue local. O dinheiro fácil do crime organizado parecia mais atraente que os longos dias de trabalho pesado que viu seu pai enfrentar nas plantações. José Martinez quebrava as costas sob o sol escaldante para sustentar a família, chegando em casa exausto, com as mãos feridas e o rosto queimado pelo sol. Johnny não queria aquela vida para si. A primeira vez que Johnny segurou uma arma, sentiu um poder que nunca havia experimentado. Era uma sensação embriagante, quase divina em sua perversidade. Ele não imaginava que aquele pedaço de metal frio em suas mãos seria o instrumento de sua própria destruição. Os assaltos começaram pequenos, lojas de conveniência, postos de gasolina isolados. Mas como toda espiral descendente, a violência foi escalando até que, numa noite fatídica de dezembro, Johnny se encontrou diante de uma situação que fugiria completamente de seu controle. O assalto ao banco deveria ter sido simples. Entrar, pegar o dinheiro e sair. Mas quando o alarme disparou e a polícia chegou mais rápido do que esperado, o pânico tomou conta. No tiroteio que se seguiu, 3 pessoas morreram: um guarda de segurança, um cliente inocente que estava no lugar errado na hora errada, e Sarah Collins, uma jovem caixa de apenas 22 anos que estava economizando dinheiro para se casar. Sarah tinha cabelos dourados como o trigo maduro e olhos azuis como o céu de primavera. Era filha única de uma família protestante devotada, mas tinha uma curiosidade genuína sobre a fé católica. Nas semanas anteriores à sua morte, havia começado a frequentar a igreja católica local, fascinada pelas histórias dos santos e pela devoção mariana. Ironia do destino, ou talvez providência divina, Sarah havia comprado um terço apenas 3 dias antes de morrer, guardando-o em sua bolsa como um tesouro precioso. Quando Johnny foi capturado, 2 horas após o tiroteio, ele ainda segurava a arma fumegante. Suas mãos tremiam descontroladamente, e seus olhos refletiam o horror do que havia feito. No momento da prisão, ele se ajoelhou no asfalto frio, olhou para o céu estrelejado e murmurou as primeiras palavras de oração que haviam saído de sua boca em mais de uma década: Mãe Santíssima, o que eu fiz? O julgamento foi rápido e decisivo. As evidências eram irrefutáveis, e Johnny não negou sua culpa. Ele se declarou culpado de homicídio qualificado, aceitando a sentença de morte com uma resignação que surpreendeu até mesmo seus advogados. Durante os 2 anos que passou no corredor da morte, Johnny experimentou uma transformação gradual que intrigava guardas e capelães. Padre Miguel Herrera, o capelão da prisão, notou a mudança desde a primeira visita. Johnny havia pedido especificamente para falar com um padre católico, algo que era incomum entre os condenados à morte. Quando o padre Miguel entrou na cela pela primeira vez,
encontrou Johnny ajoelhado no chão frio de concreto, tentando se lembrar das orações que sua mãe lhe havia ensinado na infância. Padre, disse Johnny com voz rouca, eu não me lembro direito das palavras, mas quero voltar para casa. Quero voltar para Nossa Senhora. Padre Miguel era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e mãos gentis que haviam consolado centenas de almas perdidas ao longo de sua vocação. Nascido no México, havia chegado aos Estados Unidos ainda criança e dedicado sua vida ao serviço dos marginalizados. Ele via em Johnny algo que poucos conseguiam enxergar, uma alma genuinamente arrependida, sedenta de redenção. As sessões começaram devagar. Padre Miguel trazia um rosário pequeno e desgastado que havia pertencido à sua própria mãe. Juntos, ele e Johnny rezavam as orações básicas, começando com o Pai Nosso e a Ave Maria. Johnny tinha dificuldade inicial para se concentrar, sua mente constantemente visitada pelas imagens dos que havia matado. Mas gradualmente, as orações começaram a trazer uma paz que ele não conhecia desde a infância. Nossa Senhora não abandona nenhum de seus filhos, dizia Padre Miguel durante suas visitas. Mesmo quando eles se perdem, ela continua esperando, como toda mãe verdadeira. Foi durante uma dessas sessões de oração que Johnny começou a experimentar algo extraordinário. Ele descrevia ao padre visões que tinha durante a noite, uma mulher vestida de azul e branco, com um rosto de ternura indescritível, que se aproximava de sua cela e ficava ali, simplesmente olhando para ele com amor incondicional. No início, Padre Miguel pensou que fossem apenas sonhos ou talvez alucinações causadas pelo estresse da condenação iminente. Mas as descrições de Johnny eram muito específicas e consistentes. Ele falava de detalhes que não poderia ter conhecido: a túnica azul bordada com estrelas douradas, o manto branco que flutuava como se movido por uma brisa celestial, as mãos estendidas em gesto de acolhimento, e principalmente, os olhos. Johnny sempre voltava aos olhos daquela mulher que visitava seus sonhos. Padre, são os olhos mais bondosos que já vi, dizia Johnny, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela vida dura. Ela não fala, mas eu sinto que me conhece desde sempre. É como se ela soubesse de toda a dor que carrego. Padre, são os olhos mais bondosos que já vi, dizia Johnny, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela vida dura. Ela não fala, mas eu sinto que me conhece desde sempre. É como se ela soubesse de toda a dor que carrego, mas também de toda a bondade que ainda existe dentro de mim. Padre Miguel começou a levar as visões de Johnny mais a sério quando outros prisioneiros confirmaram que ouviam um jovem conversando durante a madrugada, sempre com o mesmo tom respeitoso e amoroso que se usaria com uma mãe querida. Os guardas noturnos relataram uma mudança na atmosfera do corredor da morte nas noites em que Johnny recebia essas visitas. Uma paz inexplicável parecia descer sobre o local, acalmando até mesmo os prisioneiros mais violentos. Thomas M. Secread, um guarda veterano de mais de 20 anos de serviço na prisão, foi uma das primeiras testemunhas a confirmar que algo sobrenatural estava acontecendo na cela de Johnny. Thomas era um homem cético por natureza, protestante praticante que via as práticas católicas com certa desconfiança. Mas mesmo ele não conseguia negar o que presenciava noite após noite. Era por volta das 3 da manhã quando comecei a notar, contou Thomas anos depois. Havia uma luz suave vinda da cela do Johnny, mas não era a luz elétrica normal. Parecia mais com a luz de velas, dourada e quente. E o cheiro, havia um perfume no ar, como rosas frescas, que não fazia sentido naquele lugar úmido e fedorento. As transformações em Johnny eram visíveis para todos que o conheciam. Ele passou a jejuar regularmente, oferecendo suas refeições para outros prisioneiros mais necessitados. Começou a mediar conflitos entre os detentos, usando uma sabedoria e paciência que pareciam sobrenaturais para alguém que havia vivido uma vida de violência. Mais impressionante ainda, ele começou a demonstrar conhecimentos sobre a fé católica que não poderia ter aprendido apenas com o Padre Miguel. Durante suas conversas com o capelão, Johnny falava sobre santos que nunca havia estudado, citava passagens bíblicas que não havia lido, e demonstrava uma compreensão profunda dos mistérios marianos que surpreendia até mesmo o padre experiente. Quando o Padre Miguel perguntava onde havia aprendido aquelas coisas, Johnny sempre respondia da mesma forma: ela me ensina durante a noite, padre.
Nossa Senhora é a melhor professora que alguém pode ter. A data da execução foi marcada para 15 de março de 1954. Nas semanas que antecederam o dia fatídico, Johnny se preparava com uma serenidade que contrastava drasticamente com o desespero típico dos condenados à morte. Ele passava horas em oração, muitas vezes ajoelhado no chão frio da cela, com o rosário de Padre Miguel entre as mãos. Sua rotina havia se tornado quase monástica. Acordava antes do amanhecer para orar, participava de todas as missas que lhe eram permitidas, e dedicava as tardes à leitura das vidas dos santos. Durante esse período, Johnny começou a escrever cartas. A primeira foi para sua mãe, Maria, que havia ficado devastada com a condenação do filho, mas nunca havia deixado de visitá-lo ou de orar por ele. A carta era um pedido de perdão tocante, no qual Johnny assumia completamente a responsabilidade por suas ações e agradecia a mãe por nunca ter desistido dele. Mamãe querida, escrevia Johnny com sua caligrafia irregular, sei que causei uma dor terrível ao seu coração de mãe. Sei que as lágrimas que a senhora derramou por mim poderiam encher oceanos. Mas quero que saiba que todas aquelas orações que fez diante da imagem de Nossa Senhora não foram em vão. Ela ouviu, mamãe. Nossa Senhora ouviu e veio me buscar quando eu estava completamente perdido. A segunda carta foi ainda mais surpreendente. Johnny escreveu para os familiares de suas vítimas, pedindo perdão de forma específica e pessoal para cada família. Para os pais de Sarah Collins, ele escreveu uma carta de 15 páginas, na qual descrevia não apenas seu arrependimento, mas também visões que havia tido da filha deles em paz, intercedendo por ele junto à Virgem Maria. Era impossível não sentir a sinceridade absoluta que transpirava de cada palavra. A família Collins, inicialmente relutante em aceitar qualquer contato do assassino de sua filha, acabou sendo profundamente tocada pela carta. Robert Collins, pai de Sarah, decidiu visitar Johnny na prisão 3 dias antes da execução. O encontro entre o pai da vítima e o condenado foi um dos momentos mais emocionantes que as paredes daquela prisão já presenciaram. Robert Collins era um homem alto e magro, com cabelos prematuramente grisalhos devido à dor da perda. Seus olhos azuis, iguais aos da filha, estavam fundos e cansados quando ele se sentou diante de Johnny na sala de visitas. O silêncio inicial foi pesado, carregado de toda a dor de uma vida perdida e de todas as lágrimas derramadas por uma família destroçada. "Por que você fez isso com minha menina?" perguntou Robert com voz embargada. Johnny olhou diretamente nos olhos do homem e respondeu com uma honestidade brutal: "Porque eu estava morto por dentro, Sr. Collins. Porque eu havia escolhido as trevas em vez da luz, e quando se vive nas trevas, a gente machuca quem está ao redor. Sua filha estava na luz, e eu a apaguei dessa terra por pura maldade." As lágrimas correram pelos rostos dos dois homens. Robert Collins esperava encontrar um monstro, alguém em quem pudesse concentrar todo o seu ódio e dor. Em vez disso, encontrou um jovem destruído pelo remorso, que carregava o peso de suas ações com uma consciência que parecia torturá-lo mais que qualquer punição externa. "Mas o senhor precisa saber", continuou Johnny, "sua filha não morreu em vão. Eu sei que isso pode soar estranho, mas Nossa Senhora me mostrou que Sarah está bem. Ela está intercedendo por mim, Sr. Collins. Sua filha, que eu tirei desta terra, está pedindo para que Nossa Senhora tenha misericórdia de mim." Robert Collins inicialmente rejeitou essas palavras como delírios de um condenado desesperado. Mas algo na maneira como Johnny falava, a paz em seu rosto mesmo diante da morte iminente, e principalmente, a descrição detalhada que ele fez de Sarah, incluindo uma marca de nascença que poucos conheciam, começou a abalar suas convicções. Sarah tinha uma pequena marca em formato de estrela atrás da orelha direita, disse Johnny suavemente. E ela usava um perfume suave de lírios. Quando Nossa Senhora me mostra ela, sempre sinto esse perfume, e sempre vejo essa estrelinha brilhando como um sinal de que ela está em paz. Robert Collins ficou em choque. A marca de nascença de Sarah era algo que apenas a família mais próxima conhecia, e o perfume de lírios era realmente sua fragrância favorita. Como um estranho, especialmente o homem que a havia matado, poderia saber desses detalhes íntimos? A visita terminou com algo impensável. Robert Collins prometeu que estaria presente na execução, não para ver a vingança sendo feita,
mas para testemunhar o que ele começava a perceber como algo maior que a justiça humana. Se você acredita no poder de Nossa Senhora de transformar até mesmo os corações mais endurecidos, não deixe de se inscrever. Histórias como esta só existem aqui, onde a fé encontra os mistérios mais profundos da alma humana. Os últimos dias de Johnny foram marcados por uma intensificação das experiências místicas. Padre Miguel visitava-o diariamente, e as conversas entre eles se tornaram cada vez mais profundas e reveladores. Johnny descrevia com detalhes impressionantes as visões noturnas que se tornaram quase constantes. Padre, ela vem todas as noites agora, contava Johnny durante uma dessas últimas visitas. Nossa Senhora não vem mais apenas me consolar. Ela está me preparando para algo. Posso sentir que minha hora chegou, mas não tenho medo. Ela me disse que quando eu morrer, não estarei sozinho. Padre Miguel notou que Johnny havia desenvolvido uma eloquência espiritual que era impressionante para alguém com sua educação limitada. Ele falava sobre conceitos teológicos complexos com uma clareza que sugeria uma instrução divina direta. Mais impressionante ainda, ele começou a profetizar eventos que se confirmariam posteriormente. Padre, o senhor vai receber uma carta na próxima semana, disse Johnny 3 dias antes da execução. Uma carta de uma freira mexicana que o senhor nunca conheceu. Ela vai contar sobre um milagre que aconteceu na capela dela no exato momento da minha morte. E o senhor vai saber que tudo isso foi real. Padre Miguel anotou cuidadosamente essa e outras profecias que Johnny fez durante seus últimos dias. Como homem de fé, ele acreditava na possibilidade do sobrenatural, mas como homem da razão, ele queria documentar tudo para análise posterior. A véspera da execução, 14 de março, foi uma noite que ninguém na prisão esqueceria. Johnny passou as horas em oração intensa, mas não era uma oração desesperada de quem teme a morte. Era uma oração de comunhão, de alguém que se prepara para um encontro aguardado. Por volta das 11 da noite, uma luz suave começou a emanar de sua cela, visível através da pequena janela na porta. Thomas M. Secreade estava de plantão naquela noite e decidiu investigar pessoalmente o fenômeno que havia observado por semanas. Quando se aproximou da cela de Johnny, o que viu o deixou sem palavras. Johnny estava ajoelhado no centro da cela, com os braços estendidos em forma de cruz, e uma luminosidade dourada o envolvia completamente. Mas o mais impressionante era que ele não estava sozinho. Uma figura feminina, vestida de azul e branco, estava diante dele. Thomas pôde ver claramente o rosto sereno e maternal da mulher, suas mãos estendidas sobre a cabeça de Johnny em gesto de bênção. O perfume de rosas era tão intenso que parecia físico, palpável no ar frio da prisão. Meu Deus, murmurou Thomas, e nesse momento a figura olhou diretamente para ele. Os olhos que o fitaram eram de uma compaixão tão profunda que o guarda veterano, que havia visto os piores crimes da humanidade, caiu de joelhos no corredor. A visão durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para mudar a vida de Thomas M. Secreade para sempre. Quando a luminosidade se desfez e a figura desapareceu, Johnny permaneceu em oração por mais algumas horas, mas agora com uma paz tão absoluta que irradiava pelos corredores da prisão. Na manhã de 15 de março de 1954, Johnny Martinez acordou antes do amanhecer com um sorriso sereno no rosto. Ele havia dormido profundamente pela primeira vez em anos, e seus olhos brilhavam com uma luz interior que impressionou até mesmo os guardas mais endurecidos. Quando o Padre Miguel chegou para a confissão final e a extrema-unção, encontrou Johnny completamente preparado. Padre, não preciso me confessar hoje, disse Johnny calmamente. Nossa Senhora já levou todos os meus pecados ontem à noite. Mas quero receber a comunhão uma última vez, e quero que o Senhor me dê a extrema-unção para que eu possa partir em paz. A confissão de Johnny foi breve, mas profundamente tocante. Ele falou sobre a gratidão que sentia por ter encontrado o caminho de volta para casa, sobre o amor de Nossa Senhora que havia transformado completamente sua existência, e sobre sua certeza absoluta de que a morte não seria o fim, mas um novo começo. Padre, eu quero que o Senhor saiba que vou morrer feliz, disse Johnny enquanto recebia a extrema-unção. Sei que parece impossível para alguém na minha situação, mas é a verdade. Nossa Senhora me mostrou que a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado, e que o amor dela é mais forte que a morte.
A execução estava marcada para as 10 da manhã. Às 9h30, Johnny fez seu último pedido ao diretor da prisão, uma solicitação que pegou todos de surpresa. Em vez de pedir uma última refeição especial, ou um telefonema, ou qualquer uma das cortesias normalmente concedidas aos condenados, Johnny pediu apenas uma coisa. Queria ter uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe diante dele durante os últimos momentos. O pedido criou um pequeno alvoroço administrativo. A prisão não tinha imagens religiosas católicas disponíveis, e não havia tempo para conseguir uma através dos canais oficiais. Foi então que Maria Martinez, a mãe de Johnny, que havia chegado para estar presente nos últimos momentos do filho, ofereceu sua própria imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a mesma diante da qual havia rezado por Johnny durante todos aqueles anos difíceis. A imagem era pequena, do tamanho de uma fotografia, impressa em papel comum, mas para Maria ela era mais preciosa que qualquer tesouro. Estava desgastada pelo tempo e pelas lágrimas, dobrada nas bordas pelo manuseio constante, mas ainda assim bela e radiante. Quando a deram a Johnny, ele a segurou contra o peito e fechou os olhos, murmurando uma oração silenciosa. A câmara de execução de San Quentin era um ambiente frio e clínico, projetado para ser eficiente e impessoal. As paredes eram pintadas de um verde pálido que tentava ser calmante mas acabava sendo melancólico. Havia 12 cadeiras para as testemunhas, divididas entre representantes da lei, família da vítima, família do condenado e imprensa. O próprio instrumento da execução, a cadeira elétrica, dominava o centro da sala como um trono macabro. Johnny entrou na câmara de execução às 9h55 da manhã, caminhando com uma dignidade que impressionou a todos os presentes. Ele usava um uniforme azul simples da prisão, mas havia algo em sua postura ereta e seu olhar sereno que lhe conferia uma nobreza inesperada. Nas mãos, carregava a pequena imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Entre as testemunhas estavam Robert Collins, que havia cumprido sua promessa de estar presente, Maria Martinez, cuja dor era evidente mas que se mantinha forte pela fé, Padre Miguel, que rezava silenciosamente, Thomas M. Secreade, que havia pedido para testemunhar depois da visão da noite anterior, e vários representantes da lei e da imprensa local. Quando os executores se aproximaram para fazer os preparativos finais, Johnny fez um último pedido. Queria segurar a imagem de Nossa Senhora durante o processo. O pedido era inusual, mas foi permitido. Eles colocaram a pequena imagem em suas mãos amarradas e a fixaram de forma que ele pudesse vê-la claramente. Alguma última declaração? Perguntou o diretor da prisão, seguindo o protocolo estabelecido. Johnny olhou para as testemunhas, seus olhos se detendo especialmente em Robert Collins e em sua mãe. Quando falou, sua voz era clara e forte, sem traços do medo ou desespero que normalmente caracterizam os últimos momentos dos condenados. Eu quero pedir perdão mais uma vez para as famílias das pessoas que eu matei. Sei que minhas palavras não podem trazer seus entes queridos de volta, mas quero que saibam que carrego a dor do que fiz e que essa dor me levou até Nossa Senhora. Ela me ensinou que até mesmo os maiores pecadores podem encontrar redenção no amor de Deus. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a imagem em suas mãos, e continuou: quero agradecer a minha mãe, que nunca desistiu de mim, ao Padre Miguel, que me mostrou o caminho de volta para casa, e principalmente Santíssima Virgem Maria, que veio me buscar quando eu estava completamente perdido. Não tenho medo de morrer porque sei que ela está me esperando. Johnny fechou os olhos e começou a rezar em voz baixa: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O executor se posicionou próximo ao painel de controle. O diretor fez um sinal com a cabeça. Era 10 horas da manhã exatamente quando a primeira descarga elétrica foi aplicada. Mas o que aconteceu naquele momento deixou todas as testemunhas em estado de choque absoluto. No instante em que a eletricidade percorreu o corpo de Johnny, uma luz brilhante e dourada envolveu completamente a cadeira elétrica. Não era a luz azul elétrica típica das descargas, nem o fogo que às vezes acompanha as execuções. Era uma luminosidade suave, quente, que irradiava paz e serenidade. E no centro dessa luz, claramente visível para todas as testemunhas, estava a figura de uma mulher vestida de azul e branco.
Nossa Senhora apareceu exatamente como Johnny havia descrito em suas visões. A túnica azul bordada com estrelas douradas, o manto branco que flutuava como se movido por uma brisa celestial, as mãos estendidas em gesto de acolhimento, e principalmente aqueles olhos de compaixão infinita. Ela se inclinou sobre Johnny, colocou suas mãos sobre sua cabeça, e o rosto de Johnny, que deveria estar contorcido pela dor da eletrocução, mantinha-se sereno, quase sorridente. O perfume de rosas encheu toda a câmara de execução, tão intenso que parecia substância física. Várias testemunhas relataram posteriormente que sentiram uma paz inexplicável tomar conta de seus corações, como se estivessem participando não de uma execução, mas de uma ascensão. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para que 12 pessoas testemunhassem simultaneamente o mesmo fenômeno sobrenatural. Quando a luz se desfez e a figura desapareceu, Johnny estava morto, mas seu rosto mantinha uma expressão de paz absoluta que contrastava drasticamente com a violência do método de execução. Robert Collins foi o primeiro a quebrar o silêncio estupefato que se abateu sobre a câmara. Meu Deus, o que acabamos de ver? Thomas M. Secread, o guarda que já havia presenciado as aparições na cela, estava chorando abertamente. Era ela, era a mesma mulher que eu vi ontem à noite. Nossa Senhora veio buscar o Johnny. Maria Martinez se ajoelhou ali mesmo, na câmara de execução, e começou a rezar o rosário em voz alta, seu coração dividido entre a dor da perda do filho e a alegria de saber que ele havia encontrado a paz. Padre Miguel juntou-se a ela na oração, sua voz embargada de emoção. A notícia do que havia acontecido na execução de Johnny Martinez se espalhou rapidamente, mas de forma curiosa. Nenhum dos jornalistas presentes conseguiu publicar uma matéria coerente sobre os eventos. Sempre que tentavam escrever sobre a aparição, as palavras simplesmente não saíam certas, como se houvesse uma força impedindo que o mistério fosse banalizado ou sensacionalizado pela imprensa. Mas as testemunhas não conseguiam ficar caladas. Robert Collins, que havia chegado à prisão como um pai sedento de vingança, saiu de lá como um homem transformado. 3 meses depois da execução, ele se converteu ao catolicismo e dedicou o resto de sua vida a trabalhar com jovens em situação de risco, tentando evitar que outros tomassem o caminho que Johnny havia escolhido. Vi com meus próprios olhos que existe algo maior que nossa compreensão humana, dizia Robert em suas palestras para jovens. Vi que a misericórdia de Deus pode alcançar até mesmo aqueles que cometem os piores crimes, se eles abrirem seus corações genuinamente ao arrependimento. Thomas M. Secread pediu transferência para um trabalho administrativo na prisão, incapaz de continuar trabalhando no corredor da morte depois de testemunhar as aparições. Ele também se converteu ao catolicismo e se tornou um dos mais fervorosos devotos de Nossa Senhora de Guadalupe na região. Durante anos, ele visitou escolas e igrejas, contando sua experiência e testemunhando sobre o poder da intercessão mariana. Quer mais milagres como este que transformaram vidas e desafiaram toda a lógica humana? Inscreva-se e ative o sininho, a fé merece ser compartilhada, e cada história como está é um tesouro de esperança para os corações que buscam sentido. Maria Martinez viveu mais 15 anos após a execução do filho, e cada dia desses anos foi dedicado à oração e ao testemunho do milagre que presenciou. Ela transformou sua pequena casa em um santuário informal de Nossa Senhora de Guadalupe, onde pessoas vinham de longe para ouvir sua história e pedir intercessões. A imagem de Nossa Senhora que Johnny havia segurado durante a execução tornou-se uma relíquia venerada. Padre Miguel a guardou cuidadosamente, e muitos milagres foram posteriormente atribuídos à veneração dessa imagem. Pessoas relatavam curas inexplicáveis, conversões súbitas, e principalmente, uma paz interior profunda após tocarem ou simplesmente olharem para a pequena figura de papel desgastado. 3 anos após a execução, Padre Miguel decidiu investigar mais profundamente os eventos sobrenaturais que havia testemunhado. Ele começou a coletar depoimentos detalhados de todas as testemunhas, a documentar os milagres subsequentes atribuídos à intercessão de Johnny Martinez, e a pesquisar casos similares na história da Igreja. Foi durante essa investigação que Padre Miguel descobriu algo extraordinário. No mesmo dia e horário da execução de Johnny, às 10 da manhã de 15 de março de 1954, várias outras experiências místicas haviam sido relatadas em diferentes partes do México e dos Estados Unidos. Irmã Esperanza Valdez, uma freira carmelita em um convento no interior do México,
havia tido uma visão durante a oração matinal. Ela viu Nossa Senhora de Guadalupe acolhendo um jovem de cabelos escuros que vinha em sua direção com as mãos amarradas. A visão foi tão intensa que Irmã Esperança desmaiou e permaneceu inconsciente por várias horas. Quando acordou, ela imediatamente escreveu uma carta para o padre de uma prisão na Califórnia que acompanhou um jovem condenado à morte. Ela não sabia o nome de Padre Miguel nem o endereço da prisão, mas endereçou a carta simplesmente para a prisão de San Quentin, Califórnia, Estados Unidos. A carta chegou às mãos de Padre Miguel exatamente uma semana após a execução, confirmando a profecia que Johnny havia feito 3 dias antes de morrer. Irmã Esperança descrevia em detalhes a visão que havia tido, incluindo características físicas de Johnny que ela não poderia ter conhecido, e principalmente, uma mensagem específica que Nossa Senhora havia dado para ela. A Santíssima Virgem me disse para escrever ao padre que acompanhou o jovem nos últimos dias, escrevia a Irmã Esperança com sua caligrafia delicada. Ela disse que ele não deve ter dúvidas sobre o que presenciou, pois foi uma manifestação real de sua misericórdia maternal. O jovem que partiu desta terra não está perdido, ele está sendo preparado para uma missão especial no reino dos céus. A carta continuava com detalhes que gelaram o sangue de Padre Miguel. Irmã Esperança descrevia não apenas a aparência física de Johnny com precisão impressionante, mas também citava palavras específicas que ele havia dito durante suas últimas confissões, palavras que apenas o padre havia ouvido. Nossa Senhora me mostrou que este jovem passará a interceder especialmente por outros condenados à morte que se arrependem sinceramente de seus crimes. Ele se tornará um intercessor no céu para aqueles que, como ele, encontraram a redenção nos últimos momentos da vida terrena. Padre Miguel tremeu ao ler essas palavras, lembrando-se de uma conversa que havia tido com Johnny 2 dias antes da execução, quando o jovem havia expressado exatamente esse desejo, tornar-se um intercessor no céu para outros condenados que buscassem a redenção. Mas as confirmações sobrenaturais não pararam por aí. Padre Miguel recebeu uma segunda carta, desta vez de Padre Antônio Morales, um sacerdote idoso que trabalhava em uma prisão no Texas. Padre Antônio relatava que, na manhã de 15 de março, um dos condenados à morte sob seus cuidados havia acordado gritando o nome Johnny Martinez e afirmando ter visto um jovem vestido de branco que lhe dizia para não ter medo da morte. O prisioneiro aqui nunca havia ouvido falar de nenhum Johnny Martinez, escrevia Padre Antônio. Mas ele me descreveu o jovem em detalhes, e quando mostrei a ele uma fotografia que consegui do caso na Califórnia, ele confirmou imediatamente. É ele, padre. Foi ele quem veio me visitar. O prisioneiro no Texas, chamado Roberto Silva, havia cometido crimes similares aos de Johnny e estava programado para ser executado 3 meses depois. Após a visão, ele passou por uma conversão radical idêntica à que Johnny havia experimentado, com visões noturnas de Nossa Senhora e uma transformação espiritual profunda que impressionou todos na prisão texana. Durante os meses seguintes, Padre Miguel começou a receber relatórios similares de capelães de prisões em todo o país. Condenados à morte que jamais haviam ouvido falar de Johnny Martinez relatavam visões de um jovem de cabelos escuros, acompanhado por Nossa Senhora, que vinha consolá-los e prepará-los para uma morte santa. O caso mais impressionante foi o de William Thompson, um condenado à morte na prisão de Sing Sing, em Nova York. William era um homem de 40 anos que havia matado sua esposa e seus 2 filhos pequenos durante um surto psicótico. Ele havia rejeitado qualquer tipo de ajuda espiritual por 3 anos, vivendo em um estado de desespero e raiva que o tornava violento até mesmo com os guardas. Mas na noite de 20 de junho de 1954, 3 meses e 5 dias após a execução de Johnny, William acordou gritando na cela. Quando os guardas chegaram, encontraram-no ajoelhado, chorando convulsivamente e pedindo para falar com um padre católico, algo completamente fora de caráter para ele, que havia sido criado em uma família protestante e nutria profunda desconfiança pela Igreja Católica. Padre James O'Connor, o capelão católico de Sing Sing, correu para atender o chamado urgente. Quando chegou à cela de William, encontrou um homem completamente transformado. William contou que havia tido uma visão extraordinariamente vívida. Um jovem mexicano havia aparecido em sua cela, acompanhado por uma mulher de beleza indescritível vestida de azul e branco. O jovem me disse que havia passado pelo mesmo que eu, relatou William a Padre O'Connor. Ele disse que havia matado pessoas inocentes e havia sido executado por seus crimes,
mas que Nossa Senhora havia vindo buscá-lo na hora da morte. Ele me disse que agora tinha a missão de preparar outros como nós para uma morte santa. William descreveu Johnny com detalhes precisos que não poderia ter conhecido, incluindo a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que Johnny havia ganhado em uma briga na infância, e principalmente, relatou palavras específicas que Johnny havia dito durante suas últimas conversas com o Padre Miguel, palavras que jamais haviam sido tornadas públicas. Nossa Senhora me disse através do jovem, continuou William, que meus filhos me perdoaram e estão esperando por mim no céu. Ela disse que o remorso genuíno pode transformar até mesmo os crimes mais terríveis em portas para a misericórdia divina. A conversão de William Thompson foi tão radical quanto a de Johnny havia sido. Em seus últimos meses de vida, ele se tornou um exemplo de arrependimento e fé que impressionou toda a prisão de Sing Sing. Quando foi executado em setembro de 1954, suas últimas palavras foram: "Obrigado, Johnny Martinez, por me mostrar o caminho. Nossa Senhora, estou pronto para ir para casa." Testemunhas relataram que, assim como na execução de Johnny, uma paz inexplicável tomou conta da câmara de execução, e várias pessoas afirmaram ter sentido um perfume suave de rosas no momento da morte de William. Esses casos se multiplicaram ao longo dos anos seguintes. Padre Miguel mantinha correspondência regular com capelães de prisões em todo o país, documentando cuidadosamente cada relato de aparições de Johnny Martinez. Em 5 anos, ele havia coletado mais de 40 casos documentados de condenados à morte que relataram visões similares, sempre seguidas por conversões profundas e mortes santas. A Igreja Católica inicialmente manteve uma posição cautelosa em relação aos relatos. O Vaticano enviou investigadores para examinar as evidências, entrevistar testemunhas e avaliar a autenticidade dos fenômenos. O processo de investigação durou 7 anos e envolveu teólogos, psicólogos e especialistas em fenômenos místicos de vários países. Em 1961, a Igreja emitiu um pronunciamento oficial reconhecendo que eventos de natureza extraordinária e consistente com a ação da providência divina haviam ocorrido em relação ao caso de Johnny Martinez. Embora não tenha oficialmente declarado os eventos como milagres aprovados, a Igreja reconheceu que havia evidências substanciais de intervenção sobrenatural e permitiu a veneração privada de Johnny como modelo de conversão e arrependimento. Padre Miguel dedicou o resto de sua vida a promover a devoção a Nossa Senhora através do testemunho de Johnny Martinez. Ele escreveu um livro detalhado sobre o caso, intitulado A Misericórdia que Vence a Morte, que se tornou um best-seller católico e foi traduzido para 16 idiomas. Maria Martinez tornou-se uma figura quase lendária em sua comunidade. Pessoas vinham de estados distantes para visitá-la e ouvir em primeira mão o testemunho da mãe que havia visto seu filho ser acolhido pela Virgem Maria no momento da morte. Ela nunca cobrou nada pelos relatos, mas aceitava doações que utilizava integralmente para ajudar famílias de outros prisioneiros. "Meu Johnny se perdeu por um tempo", dizia Maria aos visitantes, mas Nossa Senhora nunca desistiu dele. Ela esperou com paciência de mãe até que ele estivesse pronto para voltar para casa. E quando chegou a hora dele partir desta terra, ela mesma veio buscá-lo. Em 1965, 11 anos após a execução, Maria Martinez morreu pacificamente durante o sono. Na manhã em que foi encontrada, sua casa estava impregnada com o perfume de rosas que havia marcado as aparições de Nossa Senhora. Sobre sua cama, encontraram a imagem original de Nossa Senhora de Guadalupe que Johnny havia segurado durante a execução, posicionada sobre seu coração como se alguém a tivesse colocado ali cuidadosamente. Thomas M. Secread, o ex-guarda que havia testemunhado as aparições, tornou-se um dos mais fervorosos promotores da história de Johnny Martinez. Ele deixou seu emprego na prisão e dedicou-se a viajar pelo país, falando em igrejas, escolas e centros de recuperação para viciados sobre o poder transformador da fé. "Eu trabalhei com criminosos por mais de 20 anos", dizia Thomas em suas palestras. "Vi homens que haviam cometido os crimes mais horríveis imagináveis. Mas nunca vi nada que se comparasse à transformação que presenciei em Johnny Martinez. E quando vi Nossa Senhora vir buscá-lo com meus próprios olhos, compreendi que a misericórdia de Deus é realmente infinita." Robert Collins, o pai de Sarah, estabeleceu em 1967 a Fundação Sarah Collins para Jovens em Risco, uma organização dedicada a prevenir que jovens seguissem o caminho do crime. A fundação funcionava com base nos princípios que Robert havia aprendido através da experiência com Johnny.
que mesmo os mais perdidos podem ser redimidos através do amor genuíno e da intercessão de Nossa Senhora. Minha filha morreu pelas mãos de Johnny Martinez, dizia Robert em eventos da fundação. Mas através da morte dela, e através da conversão dele, aprendi que o perdão é o único caminho para quebrar o ciclo de violência. Johnny me ensinou que mesmo um assassino pode se tornar um santo se abrir seu coração completamente à misericórdia de Deus. Se este milagre tocou seu coração e você deseja acompanhar mais histórias que revelam o poder infinito da misericórdia divina, inscreva-se. Estamos juntos nessa jornada de fé, descobrindo como Nossa Senhora continua transformando vidas nos dias de hoje. Os anos seguintes trouxeram ainda mais confirmações da intercessão especial de Johnny Martinez. Capelães de prisões começaram a reportar um fenômeno curioso. Condenados à morte que rezavam pedindo a intercessão de Johnny frequentemente experimentavam visões consoladoras e conversões profundas nos dias que antecediam suas execuções. Em 1970, 16 anos após a execução de Johnny, Padre Miguel recebeu uma carta que o emocionou profundamente. Era de irmã Mary Catherine, uma freira que trabalhava em um hospício para criminosos mentalmente perturbados. Ela relatava que um dos internos, um homem chamado Frank Morrison que havia cometido múltiplos homicídios antes de ser declarado insano, havia começado a ter visões de Johnny Martinez. Frank nunca havia demonstrado qualquer interesse religioso, escrevia a irmã Mary Catherine. Ele vivia em um estado de agitação constante, frequentemente violento e completamente desconectado da realidade. Mas há 3 meses, ele começou a falar sobre um jovem mexicano que vinha visitá-lo e ensinava-o a rezar. Frank Morrison havia passado 15 anos internado, considerado um caso perdido pelos psiquiatras. Mas após as visões de Johnny, ele experimentou uma melhora dramática em seu estado mental. Parou de ser violento, começou a participar das missas da capela do hospício, e desenvolveu uma devoção especial a Nossa Senhora de Guadalupe. O mais impressionante, continuava a carta de irmã Mary Catherine, é que Frank agora demonstra uma compreensão profunda da fé católica que não poderia ter adquirido naturalmente, dado seu estado mental anterior. Ele fala sobre conceitos teológicos complexos com uma clareza que surpreende nossos capelães mais experientes. Frank Morrison viveu mais 2 anos após o início das visões, morrendo pacificamente durante o sono em 1972. Suas últimas palavras, segundo irmã Mary Catherine, foram: Johnny, estou pronto para encontrar Nossa Senhora. Casos como o de Frank se tornaram mais comuns ao longo das décadas. Prisioneiros, doentes mentais, viciados em recuperação, e pessoas em situações desesperadoras relatavam visões de um jovem mexicano acompanhado pela Virgem Maria, sempre com a mesma mensagem: que a misericórdia de Deus pode alcançar qualquer pessoa, não importa quão perdida ela esteja. W 1985 Roku, Trzidziesi Jeden Lat po Exekokji, Malacela, W Ktori Johnny Przebywał W Selis Miesis, Ostala Przextalkona W Nieformalna Przestry Modlitwy. Sociais Wiesieni San Quentin Ofictioni Nios Nalo Tego Miescas a Sanctuarium, Strasnices Axeli Posvalak Capelanum e Osobon do Chovnin Corzista Xetes Przestrzeni, Abaiodax Esfili Reflexi. Xiades Miguel, Obekni W Podeslin Vieku, Ali Vicis Activni, Regularni Odviedzal Celi. Stal Sienil Ficjaunin Strasniki Impamiesi Joniego Martineza, Sbierajax Fiadecta, Documentujak Kuda Przipizivani Jego Vstavienictu e Spierajak TYCH, Corze Sukali Jeg Stori, Baiodnales Nadziege. Johnny Nauxil Nies, Enia Magrzeshu ZBYT Vielkiego Dlabozego Milosierdzia, Mavial Orsiek Miguel W Sovoi Omiliache. Pokazalmis, Zemata Boza Ges Praudzivi Mata Milosierdzia, Cora Prisodzisuka Ksovoi Dziesina Vetvtedi, GDY Zaiduja CW Najem Niegi Sakamarka Lutski em Existenkji. Dziedziktvu Johnny Ego Martineza Trvado Dziz. Jego História Jesopoviadana na Seminariache, Recolekjache, W Grupash Sparcia Dlaozobus Alesnionishi Programashi Rezokjalizakji Viesniol na Kalins Fiesi. Mali Vizerunek Matibozes e Guadalupe, Core Trizimal W Rekash Potsas Exekokji, Posostagix Xones Aiduji CW Sekjauneuny Caplices Budovane na Mir Escudo Mumari Martinez.
Chesiácilo dzidonosilo lascacho trimaniches avstavieniktven Johnny Ego martineza. Nagli naurócenia, Niespodzievanius drovenia, Pogednania w rodzinii, Aprzedivsistkin dosviadixenia glebokiego velnetrzego sopoju w sfilacha rospaxi. Sistki tistori laxigedno. Posiezajakobeknos mati boze w tovarzistvius miechanietego mlodego meskzisni mexicanskiego pochodzenia. História Johnny Ego martineza przipomina nans, zebose milosierdi nies na granik. Zenavet si, corzi popeuniaja nas trasnieices brodni, mogas na leis otcupieni, gesli serziotvorza soji cerca na pocuti. Izemata bosa, w suin nies consonin macierzinskin spolxusiu, nigdinia opusazas adnegos esovoidziesi, besos gledunato, jac bardos boxilis edrogis fiatla. W casdins casanin slovieku, core odnadugis pocóis w ostatniches filacha, w casdim presestepsi, core serzi cianavraca, w casdeis agubiones duzi, cora odnaduge hidrógido do mu, dostrezegam odbici e tego samego milosierdia, ptori presemienilo Johnny Ego martinezas e morder-se w niebianskiego oredovnica. E rosumiens, sevubek nies consoneis milosima ti bose enigdi nieges aposno, baivrosic do dumu. Execuxa, cora povina bycgedini collegnin acten ludskiens praviedlivossi, stala sieocnem natagemnice bosquiego odcupienia. E preseis to oknovicis dostrezegam nas bardieis posiezajaca praudis fsichichic, zemacierzinska milos mati boseges na praudis unieja nis mierk, potesniegis anis jaquikoviek grzeiche trvalsaus anis jaquikoviek ludski e potepieni. To história Johnny Ego martineza, xloviecas casanego nas mierk, core prosil moslivoso baxenia mati bosquie e otrimal viel v6, nisi spodieval. To história o TYM, Jacques Bose milosierdi mose przemienic navet naginnegis sfili ludskiego stnienia w brame do viexonossi. Aprzedivsistkin gesto se adectvo bisvaruncoves milosima ti bose do vsistichic gediesi, navet TYCH, ptorisia tuvasas astracôninas alcise. Ta história poruzila tvoge cerce, prauda? Gesli poruzilo sia to praudzivice adectvo, moseis podzielic sia soja história w comentarzash isostavic lasca poniseis. Tona praude pomaga nanadal dzielic sietimi história mi, ptori pokazuja piecnos e sia. Gesli gescus nies subscribugeis canalu, subscribuis terais e clicknis dzvonexec. Casdego dnia nova história, cora sias a inspiruge. Inias apomnis ajrecto nasegos clepu charitativnego w piervin presipiete in comentarzu. Mão nias amovit product, WTYM rosvazania na tenrock, idealni duvsmoknenia viarit vogeis e tvogeis rodzine. Paviedes nan w comentarzache, scadogladais? Podziel SETYM filmens equins, cogo cochais. Dzieku gemes a obegeni do tego momentu. Niek bog blogoslavi siebi e tvois bliskiche. Dos obaxenia w nastepnin filmii.